Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós iremos falar sobre a sinceridade. Porém, antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Assim você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas, fazendo com que esse vídeo também chegue até elas. Nós iremos iniciar esse vídeo sobre o tema sinceridade, falando sobre o conceito de sinceridade. Ser sincero significa ser uma pessoa franca, que fala com sinceridade. Uma atitude sincera, ela é uma atitude ou uma expressão de verdade, que exprime um sentimento real. Essa palavra sinceridade, ela vem do latim sinceritas, que é o modo de se expressar sem mentiras, nem fingimentos. Ou seja, ser sincero significa ser 100% real. Nós podemos citar como exemplo uma história que Jesus nos conta sobre um publicano e um fariseu. A Bíblia conta, o Jesus nos ensina essa história, onde ele fala sobre dois homens que subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, doutor da lei, bem visto pela sociedade, e o outro era o publicano, pecador, mal visto pelos homens. Jesus nos conta que o fariseu, ele posto de pé, ele orava de si para si mesmo. Ele orava assim: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, coitado, ele estando de pé, longe, ele não ousava nem levantar os olhos para os céus, mas ele batia no seu peito e ele dizia: ó Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E aí Jesus nos fala, interessante, que esse homem pecador, ele desceu do templo justificado para sua casa, e não aquele outro fariseu, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a gente vê como a sinceridade é importante. E também percebemos o quanto que a sinceridade agrada a Deus. Você pode ver também que o modo como você fala, ou o modo como você se expressa, pode determinar se a sua oração vai ser respondida ou não. Então, veja que o princípio ou a base para que você possa agradar a Deus é através da sinceridade. Não existe algo que agrade a Deus quanto a sinceridade. Nós podemos ver isso pela própria trajetória do Senhor Jesus. Você percebe que o Senhor Jesus, ele acolhia aquelas pessoas que vinham até ele. E essas pessoas vinham até ele porque se sentiam carentes. Elas se sentiam, ou elas, melhor dizendo, se reconheciam como pessoas que precisavam dele. Seja para alcançar uma cura, seja para ouvir uma palavra, seja até mesmo para conhecê-lo. Mas aquelas pessoas reconheciam que eram pecadoras. Porém, a gente também pode ver que Jesus se aborrecia com aquelas pessoas religiosas, doutoras da lei, que se achavam melhores do que as outras, como, por exemplo, no caso do fariseu. Ele se achava melhor que o publicano, e até mesmo melhor do que outras pessoas, porque ele tinha práticas
que, segundo ele, por isso a Bíblia diz que ele orava para si mesmo, ele achava que por praticar essas tais práticas, isso fazia se aproximar de Deus. Nós sabemos, infelizmente, que hoje não é diferente. Hoje existem muitas pessoas que acreditam que por professar uma determinada religião ou um determinado ensino que provém dessa tal religião, essas pessoas elas estarão se aproximando de Deus. Quando na verdade a gente percebe que a única coisa que nos aproxima de Deus é a nossa sinceridade. Então, não importa como você está nesse momento. Deus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele não nos vê como pessoas religiosas, seja da religião A, B ou C. Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê como pessoas sedentas, carentes, necessitadas dele, como uma terra seca que precisa de água, ou como uma planta, uma árvore que precisa de água para viver. Assim é como Deus nos vê. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, não importa como você está nesse momento, se você está alegre, se você está triste, se você não sabe mais o que fazer. O importante é que nesse momento você seja sincero com Deus. Você sendo sincero com Deus, você com certeza vai ter o reconhecimento de Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala, em Hebreus 10:12, que nós devemos nos achegar a Deus com um coração sincero. Por isso que isso agrada a Deus. A Bíblia também fala em Josué 24:14 que nós devemos temer ao Senhor e servir a Ele com sinceridade. Isso porque a sinceridade ela gera o arrependimento, que por sua vez ela gera o perdão na sua vida. Eu espero que essa palavra ela possa ter feito um sentido para você e eu espero poder ter agregado valor aí à sua vida espiritual e ao seu conhecimento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Forte abraço.